Muito boa tarde, Matheus Nogueira, Flávio Pará da Rádio CM Esporte. Como é que está sendo essa badalação, né, em cima de você, até pelos feitos e pelas boas defesas que você tem feito aí ajudando o Brusque a chegar até a final? Boa tarde, cara. É um momento histórico para o clube, né? Eu acho que viver isso daí 4 vezes seguidas, né, para um clube do tamanho de Brusque que está crescendo, né? É um momento maravilhoso para a nossa equipe, para nós, jogadores, né, individualmente falando. Pregando sempre o respeito ao nosso adversário, mas a gente sabe que a gente chega muito mais maduro esse ano do que no ano passado, né? Até porque é uma equipe que hoje posso se dizer que tem mais de um ano junto, né? Acho que 80, 90% do grupo, então creio que vai ser uma grande final para todos nós aí e nós estamos preparadíssimos para enfrentá-los. Matheus, boa tarde, Cláudio Santos, Rádio Cidade. Como é que repercute no grupo essa possibilidade do grupo todos fazer história aqui no Brusque, principalmente agora chegando a mais uma final e podendo ser campeão catarinense quando se comemora 100 anos de federação? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos escutam aí. É maravilhoso poder fazer parte desse momento, né? É um momento histórico para todas as partes, né? Tanto para nós quanto para a federação também. Eu acho que é importantíssimo para Brusque, né, que está crescendo, tá no cenário nacional, no estadual, a gente está numa crescente, e fazer parte, né, desse momento, poder estar fazendo parte do elenco, poder estar fazendo a diferença, assim, quando que é necessário, né? Então isso é bem bacana, então muita gratidão, muita felicidade de poder fazer parte de todo esse momento, né? Sempre com os pés no chão, lembrando, né, que a gente tem essa final para passarmos, né, e sermos campeões. Então, se Deus quiser, as coisas vão acontecer da forma que a gente está planejando, que a gente está treinando, que a gente está almejando aí desde dezembro, né, que foi o início do primeiro treinamento nosso. Matheus, qual vai ser a maior dificuldade para você como goleiro para enfrentar a equipe do Criciúma agora nesses 2 jogos decisivos? Eu acho que a equipe Criciúma é uma das equipes mais preparadas, né, do estado, né? Ela tem, tanto tecnicamente quanto individualmente, né, um elenco muito qualificado. Então, acho que a nossa dificuldade vai ser em todos os aspectos. Acho que eles têm muita qualidade, eles são bem eficientes no que fazem. Então, respeitar o adversário, saber que eles têm qualidades em todos os setores, mas nós também temos, né? Então, acho que a avaliação no meu contexto do Criciúma é em geral, né? Nós temos que tomar cuidado em todos os aspectos do adversário, neutralizá-los e que a gente consiga fazer o nosso melhor para que a gente saia com resultado positivo, né? Nessa primeira rodada, nesse primeiro jogo, né, da final, para que a gente chegue com um resultado bacana para o segundo jogo, na casa do adversário. Esse é o jogo do ano do Brusque. De que maneira segurar toda essa ansiedade e chega o Natal de 2024 e não chega sábado, dia do jogo. Como é que é, mesmo sendo profissional, segurar essa ansiedade? Para nós, assim, focar, né, cara? É entender que esse jogo não é o primeiro jogo nosso do campeonato, né? Isso tudo que está acontecendo agora, para nós, jogadores, iniciou em dezembro. Então, todos nós sabemos da responsabilidade, da importância, né, do nosso foco. Então, acredito que todos nós, né, temos sim a nossa ansiedade, a vontade que aconteça o jogo, mas também sabemos que temos que ter esse equilíbrio mental, esse equilíbrio físico também, né? Essa semana que foi aberta é importante para a gente também estar um pouco mais descansado para fazer mais ainda do que vemos fazendo, né? É isso. Para o torcedor, Matheus, o que você poderia dizer, olhando, como se estivesse olhando no olho de cada torcedor do Brusque, o que você espera desse torcedor? Cara, eu espero aquilo que eles vêm nos entregando sempre, cara, que eles entregam de coração, eles vão em todos os locais que são convocados, né, por nós ali, porque esse ano foi um ano bem difícil para eles, como também está sendo para nós, mas eles abraçaram a ideia do Brusque também, da mesma forma que nós abraçamos. Por isso que estamos juntos, né, tanto nós jogadores como vocês torcedores, na final. Então, que continue sendo o nosso 12º jogador, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer maravilhosamente como vem acontecendo. Boa tarde, Wallace, Cláudio Santos, Rádio Cidade.
Wallace, todo mundo olha em ti pela experiência que você tem, de tudo que você já conquistou na vida, da vontade que você ainda tem de conquistar, de tudo que você passa para esse grupo do Brusque, para o Wallace com toda essa experiência. Mais um jogo, o frio na barriga tem e a vontade de ser campeão continua no teu sangue para que você possa também mobilizar os demais do grupo. A vontade de vencer, ela permanece, né? Até porque se eu não sentisse isso, já deveria ter parado, né? Porém, permaneço motivado, com muito desejo de vencer. E eu acredito que o atleta de futebol é meio que o mito de Sísifo, né? Ele tem que fazer esse trabalho diariamente, é a mesma coisa. A partir do momento que ele deixar de ter esse friozinho, esse desejo de vencer, é a hora de ele se retirar dos campos, né? Não é minha vontade ainda, nem o meu desejo, e me sinto muito motivado ainda. E os atletas também têm isso, né? O jogador de futebol já é intrínseco nele esse desejo de vencer. Alguns mais, outros menos, mas aqui no Brusque, nesses últimos anos, o clube criou esse DNA de sempre estar chegando nas finais, sempre estar competindo por vencer. E isso acaba respingando nos outros atletas, né? Tem sido assim nesses 3 anos que eu me encontro aqui, estou indo para a terceira temporada e espero que possa mais algumas futuras aí, né? Fala-se, boa tarde, Flávio Pará, Rádio Semi Esporte. Eu falava em algumas transmissões da rádio que você, quando sobe, principalmente pelas partes das laterais ali também, nas pontas, você dá bastante trabalho para a equipe adversária, tanto que fez também um gol contra a equipe do Criciúma. Como é que está a tua ansiedade, como é que está a tua vontade de, por que não, fazer mais um gol e ajudar o Brusque a sair com o título? Permanece. Estou muito feliz, né, em relação a isso, ansiedade muito normal. Subo quando há necessidade, quando a jogada se desenha para que eu possa subir, dentro de um contexto de treino, né, nada que não seja planejado. Acaba que às vezes se dá mais espaço pelo fato de ver que zagueiro habitualmente não faz isso, né? Mas eu sempre fiz isso nos clubes que eu joguei. Com alguns treinadores eu tinha mais liberdade de fazer, com outros menos. E aí você vai se adaptando ao que o treinador pensa de futebol. Aqui no Brusque acaba que encaixa isso, né? Porque consequentemente cria-se algumas jogadas muito fortes ali, mas não devido só a mim, mas o fato de ter Gemerson, né? Ali o Alex, que a gente tem uma sintonia muito grande de ter jogado, tá jogando junto aí, eu e o Alex particularmente há 2, 3 anos, mas só que isso acontecia também em outras temporadas, talvez não fosse visto ou avaliado da forma como tem que ser. E quando as coisas acontecem, começa a fazer gol, aí parece que é uma surpresa, mas não é nada fora do comum, não. Olha, se você colocou na tua rede social um texto falando da vida dos jogadores, da tua vida, do Brusque e de Brusque, como é que você conseguiu tirar a inspiração para colocar aquele texto ali, muito embora a gente sabe que tudo que você coloca ali é realidade. E você é uma pessoa que, apesar de a gente perceber que tu é muito razão, tu traz isso lá do fundo, né, da emoção e da verdade das tuas palavras. Como é que você analisa esse texto, principalmente, que você colocou no teu Instagram? O Brusque é um clube diferente de tudo que eu vivenciei, né, ao longo da minha vida, e no primeiro dia que eu cheguei em Brusque eu chorei porque eu estava vendo o fim da minha carreira, né. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha as condições que eu imaginava se ter. Para mim foi muito frustrante no primeiro momento. Só que aqui tinha uma coisa que em outros clubes eu não tinha, né? Que era a questão do ser humano, de como a essência das pessoas ela é muito mais importante às vezes do que a questão estrutural. Óbvio que eu não estou dizendo que não tem que se ter estrutura, é necessário. E graças a Deus o presidente, junto com o André e o Carlão, estão fazendo o possível para que isso possa sair do papel o mais rápido possível. Mas ao longo da minha vida eu passei por diversos clubes com muita estrutura, mas com pessoas que talvez não desse tudo que se tinha que dar. Aqui no Brusque, quando eu escrevo aquele texto, é basicamente o que o Brusque é, né? O Brusque é um clube que se faz mais com menos, é um clube que é feito pela essência das pessoas de fato, é um clube que mesmo com uma pequena quantidade de pessoas, a gente tem muita gente que tem uma honra e valores muito grandes, né? E a cidade, ela é assim, né? Brusque é uma cidade onde todo mundo chega, é bem acolhido,
Brusque é uma cidade muito um senso comunitário, coisa que talvez nas cidades grandes que eu passei não se tenha tanto. Brusque, eu sinto que as pessoas querem te puxar para que cresça junto, né? Então esse senso comunitário ele acaba transferindo para os jogadores, né? A gente chega aqui pensando uma coisa, de repente você está se portando de outra. Então é um clube que se mistura muito com o comportamento da cidade. Apesar que eu acho que falta ainda um pouco do próprio brusquense comprar mais o time, né? Entender que a gente está representando não é o Danilo, nem o André, nem o Carlão, mas representando a cidade, representando o Vale Catarinense, porque hoje em dia a gente tem o Avaí, né, a Chapecoense e temos nós, né? Então eu entendo que a gente precisa entender que a gente também representa o Estado. Acho que uma coisa que também tem que ser falada, assim, o Campeonato Catarinense, na minha opinião, de todos que eu passei, talvez seja o segundo melhor. E às vezes a gente não... Eu acho que a federação ela precisa se movimentar para fazer que o campeonato tenha esse valor devido, né? Porque tecnicamente o campeonato é muito forte. E a gente não vê se falar tanto do Campeonato Catarinense em grande expoente. Isso eu acho que talvez seja uma crítica ao meu ponto de vista, porque a gente precisa vender esse campeonato de uma forma melhor, né? Com a quantidade de time qualificado que se tem, com o tanto de atletas qualificados que se tem. Esse ano, particularmente, foi uma competição muito difícil. E cada ano que passa, a gente vê Santa Catarina crescendo, tirando o Campeonato Paulista, que é um campeonato à parte. O catarinense está muito à frente dos demais, acho que está até à frente do próprio gaúcho, né? Porque aqui a gente vê que o título ele fica migrando, né? Sempre está surgindo uma equipe, né? Nas outras competições a gente basicamente já sabe o que vai acontecer. O catarinense ele sempre se surpreende porque alguém quer investir ali. A gente precisa fazer com que o campeonato catarinense seja mais valorizado no mercado Brasil, né? E também, como eu acho que vocês tem uma questão cultural de vocês que futebol ele não é vocês não vivem o futebol como o nordestino, por exemplo, vive, né, que só tem o futebol, né, para você se alegrar, né? Como Santa Catarina é um estado fantástico em relação a uma série de opções, né, de lazer, e em questão de educação vocês são muito mais bem informados do que boa parte do país, né? Talvez o futebol fique simplesmente em segundo plano com a questão de lazer, mas eu acho que o futebol ele tem um cunho social, um cunho econômico muito grande e eu acho que a federação, junto com a própria população catarinense, precisa se movimentar um pouquinho mais em relação a isso para fazer o campeonato ter o valor devido. Wallace, o que que muda no Brusque da última final com o Criciúma, do último jogo com o Criciúma? O que que traz para esse confronto? O que que vai mudar todo esse contexto do Brusque já ter enfrentado o Criciúma nesse campeonato e há um ano atrás também fez a final com o Criciúma? O final do ano passado foi um jogo, primeiro jogo equilibrado, né? Tomamos um gol ali de impedimento que toda Santa Catarina e o VAR viu que estava um pouco adiantado, porém a gente também permitiu que ficasse na mão dos árbitros, né? Esse ano a gente vai fazer o possível que não fique nas mãos dos árbitros e fique nos nossos pés, né? Então é o modo para que a gente possa, de fato, obter o título, né? Não estou fazendo nenhum tipo de acusação à arbitragem, simplesmente daquele ano realmente ficou um pouco complicado em relação àquela avaliação, né? Agora, nesse jogo do Catarinense, foi um jogo que a gente precisava vencer muito, a gente se demonstrou, a nossa equipe tem demonstrado muita resiliência, muita força, né? Vai permanecer assim. E a gente espera, a única coisa que a gente torce é para que haja uma imparcialidade, né? Principalmente um pouco diferente do que se foi nesse jogo contra o Avaí. Mas do campeonato, a gente tem amadurecido, principalmente tem sabido lidar muito bem com esse tipo de adversidade que a gente tem encontrado, né? Ano passado também foi um ano de muito aprendizado, mas acho que a equipe ela está ficando mais cascuda, né? Mais madura. E o mais legal é que a gente aprendeu a lidar com as adversidades que aparecem dentro do jogo e fora muitas vezes também.
Luizinho, pra janta, né? boa E aí a tarde, gente já Flávio começa Pará, Rádio a CM ouvir, Esporte. então, Já o queria saber de técnico você Luizinho Lopes quais suas sobre preocupações essa para esse importante jogo contra partida, né? o Esse primeiro Criciúma e o jogo que o de torcedor pode 90 esperar minutos. do Brusque E diante do depois Criciúma. o técnico Luizinho Lopes. Boa tarde, Pará. Na verdade, preocupação de um grande jogo, que nós vamos enfrentar um grande adversário, assim como nós temos uma série de coisas a analisar do adversário, eles têm também, com respeito à nossa equipe, né? Se trata de uma final, então chegar às duas melhores equipes do campeonato. Então, preocupações normais de um grande jogo, né? De estudar bem o que eles fazem quando eles têm a bola, quando eles não têm a bola, quando a bola está parada. Né? A expectativa é a melhor possível de uma equipe que chega em uma crescente, né? Performando, desempenhando, competindo, vencendo com dificuldades também, porque isso incorpora, mostra que nós estamos fazendo por merecer no dia a dia. E a expectativa é a melhor possível. Estamos num nível de confiança muito alto, né, para que a gente possa se expressar da melhor maneira possível nessa final. Luizinho, o que você conseguiu trabalhar durante essa semana, que deu um tempinho a mais e ainda tem o trabalho de amanhã, em relação aos treinos, ao trabalho em equipe, e o que você conseguiu de recuperação dos jogadores? Claudio, foi excelente a abertura dessa semana. Alguns jogadores vinham jogando, se queixando já de algumas situações pontuais, sobretudo musculares, então já estávamos correndo muito risco, muitos jogadores, né? Tivemos o acometimento do Cristóvão, outros também naquele jogo contra o Avaí já vinha se queixando, muito pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro. Desde o jogo do Criciúma, que nós vencemos, nós tivemos uma sequência aí de 10 jogos ininterruptos, então nós conseguimos dar uma folga para descansar, para que os jogadores pudessem aproveitar suas famílias, né, se distrair um pouco, e aí nós retornamos com um trabalho de força, que há tempos nós não fazíamos um trabalho de força bem feito, porque agora nós tivemos tempo, o trabalho de força precisa de tempo de recuperação pós o trabalho, né, de no mínimo 2 dias, então foi feito esse trabalho de força, nós conseguimos trabalhar de tudo um pouco, né, hoje nós demos foco total na estratégia do jogo, ainda temos amanhã, para que a gente possa estar finalizando esses treinos de estratégia, mas deu para fazer de tudo um pouco, deu para descansar, deu para recuperar, né, deu para a gente fazer um trabalho bem feito de força, haja visto que a semana abriu, para que a gente possa chegar da melhor maneira possível para esse tão grande objetivo que nós temos atualmente. Luizinho, o que vai mudar? O que muda no caso do Brusque da última final contra o Criciúma? Até perguntei isso para o Wallace. Para essa final agora, muda muita coisa? Olha, é a final do mesmo campeonato, porém com atletas diferentes, as comissões são as mesmas, né? Os clubes são os mesmos, mas assim, eu me senti um outro momento. Ficou para trás, passou, vai ser um outro ambiente, um outro estádio. Espero que dessa vez essa final tenha um final diferente para a gente. O ano passado foram 2 bons jogos, o Criciúma estava num momento de muita ascensão, de muito crescimento, não à toa subiu para a Série A. Né? Nós estávamos retornando o clube pós, né, uma não continuidade na Série B, e aí nós estávamos no início de remontagem, obviamente tem alguns jogadores remanescentes, mas um trabalho novo, né, um trabalho que não tinha muito tempo ainda, agora não, é um trabalho mais sólido, né, que tem um trabalho mais enraizado, uma metodologia, uma filosofia bem enraizada de trabalho, continuidade de jogadores que estavam em campo o ano passado com novos e bons jogadores que chegaram para essa temporada, um ânimo novo, uma segunda oportunidade, nós precisamos agarrar com unhas e dentes a segunda oportunidade que nós estamos tendo, nós não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade dessa aqui no Brusque, é o centenário do Campeonato Catarinense, eu tenho a oportunidade de ser campeão do centenário do Campeonato Potiguar, com a América de Natal, né? Queira Deus que a gente possa conquistar esse tão sonhado título. É o jogo mais importante do Brusque até agora, né? Sim, o jogo da Copa do Brasil era um jogo mais importante, agora o jogo mais importante é a final, né? O jogo que está por vir, uma final realmente é o jogo que entra para a história, né, Cláudio? Todo jogo é importante, mas tem vitórias, momentos e momentos que marcam no futebol. É um momento que vai marcar a história do Brusque, né, sendo campeão, se eterniza e a gente fica na memória e na história para sempre. Luizinho, como é que joga uma decisão dessa? Cara, nós temos que, em meio a essa emoção, tentar colocar em prática tudo que nós colocamos até então. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, né, com o nosso psicológico, para que a gente... Nós estamos numa crescente muito boa, que eu venho conversando com os jogadores, nós temos que continuar fazendo o que nós fizemos para chegar até aqui, né? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mentalidade. Você não pode, em um momento crítico da partida, se perder, já que nós não nos perdemos até aqui, ainda mais numa final. No momento de vantagem também, tentar segurar a vantagem, tentar se abster da emoção, né, do calor que vai estar fora do campo, com as torcidas, né, com a festa que vai ser feita tanto aqui como lá, para que a gente possa estar bem centrado, bem concentrado,
Nós somos profissionais, nós temos que colocar em prática assim, a toda prova a nossa experiência nesse momento. Nós temos uma característica de não se empolgar nos grandes momentos. Obviamente que a gente comemora bastante as vitórias, mas também não se abater nos momentos de dificuldades, para que a gente encontre uma regularidade, sabe? Encontre uma consistência, para que a gente possa ser constante. É o que eu mais prego no dia a dia. Eu me preparo muito para isso, para ser constante no futebol, senão você vai viver de emoções, de frustrações e de empolgações, né? Então a gente tem que encontrar, né, uma regularidade nas nossas emoções para que a gente possa continuar vencendo e para que a gente possa se levantar o mais rápido possível dos momentos de dificuldades. Essa equipe ela tem apresentado isso ao longo do tempo, né? Nós disputamos aqui, desde que nós chegamos no Brusque, 5 competições, né? A Copa do Brasil do ano passado nós passamos e todas as outras nós chegamos na final, e na Copa do Brasil nós ainda estamos vivos, né? Ainda classificando. Então, assim, isso mostra uma consistência de mentalidade. Em todas elas nós tivemos dificuldades, né? Como em todas elas nós tivemos grandes vitórias também. Assim, há muita gente que diz que o segundo lugar é mérito porque conseguiu chegar até a final de qualquer competição. Você tem 2 finais aqui no Brusque e 2 segundos lugares. Como é que você está trabalhando isso? Porque eu tenho certeza que na tua cabeça às vezes passa, pô, o Luizinho perdeu para o Criciúma ano passado o campeonato, perdeu para o Amazonas a Série C, e aí como é que está a cabeça do Luizinho? Como é que está trabalhando isso? Então, Cláudio, é uma coisa de cada vez, isso se passou, eu entendi sua pergunta, faz parte, por exemplo, a gente não quer um outro vice-campeonato, nós queremos ser campeões. Porém, se tratando assim, é muita coisa importante por trás disso, só para que fique muito claro. Quando a gente é vice-campeão do Campeonato Brasileiro, nós subimos o clube para a Série B, né, que é a grande conquista, mas obviamente que nós queremos nos sagrarmos campeões, é óbvio isso. Quando a gente se classifica para a final do Campeonato Catarinense ano passado, a gente garante uma Copa do Brasil. Esse ano, indo para a final, a gente garante uma Copa do Brasil. Né, financeiramente, para o clube se estruturar, né, para a saúde financeira do clube, é uma grande conquista. E agora tem a possibilidade de ser campeão. Então, chegar em finais, como nós chegamos, tem muita coisa por trás do que apenas o título. Né, tem todo um contexto, mas obviamente que o título ele crava uma estrela no peito, né, Cláudio? Então, ele realmente faz a diferença. Luizinho, como é que você faz para controlar agora os teus jogadores, como o Matheus Nogueira é um atleta que está sendo muito badalado pelas defesas que ele fez aí, ajudando também o Brusque a chegar nessa final. Como é que é o ambiente hoje do Luizinho Lopes com os seus jogadores para não entrar naquele oba-oba no já ganhou? Eu, enquanto líder, eu preciso gerir o ambiente também pelo exemplo. Ninguém me vê espalhafatoso, empolgado ou muito triste. Me vê trabalhando todos os dias. Eu tento me expressar da mesma maneira exatamente todo santo dia. Nós temos boas lideranças, você citou um deles, que é um rapaz extremamente concentrado, trabalhador, humilde. Né? Já está numa idade que não tem mais tempo para estar com muita empolgação, agora que é para colocar em prática toda a sua experiência. Né? Nós temos no nosso capitão também um exemplo espetacular, né? Também de uma rotina, de uma conduta muito regular. Então nós temos bons exemplos aqui dentro de se manter focado, centrado. O futebol tem muita ilusão, é um trabalho que nós temos que estar concentrado todos os dias, né? Não se empolgar nos grandes momentos, nem se entristecer nos momentos de dificuldades. Né? Nós temos que manter uma postura, claro, se sentir alegre, né? Todo mundo quer estar em um bom momento, quer estar sendo aplaudido, é óbvio, né? O ser humano ele se alimenta disso também. Mas não passar do ponto, né, para a gente manter a nossa tranquilidade, porque são muitos altos e baixos também. A consistência e o equilíbrio é a melhor opção. Uma das coisas que você gostou muito, com certeza, foi da cidade de Brusque, enfim, a acolhida que tu está tendo e a preocupação também que você tem em relação ao todo com o Brusque. A Bel Vôlei acaba de conseguir a subida de volta para a Superliga Feminina A, vencendo a equipe do Recife lá em Recife. E aí, agora o Brusque, o pessoal está esperando para isso. Que legal, bacana. Vamos, se nós continuarmos aqui, assistir eles na Série A. Então, parabéns, Brusque é uma cidade abençoada. Tem um clube agora na Série B, uma equipe na Liga, né, na Série A de vôlei. Parabéns para todos. Pois é, Cláudio, realmente eu gosto muito daqui, sou muito feliz aqui e quero continuar contribuindo para essa ascensão do Brusque no cenário nacional.